Rádio. Novelo. A ideia desse episódio é lidar com as angústias e dúvidas de pais, mães, avós, tios e tias de crianças e adolescentes nascendo e crescendo no mundo de hoje. A gente fez até uma enquete aqui na equipe da Novelo para todo mundo poder mandar suas perguntas mais ardentes a respeito do futuro dos nossos pequenos. E aí, a gente chamou um cara que sabe tudo sobre isso para responder essas perguntas. O convidado de hoje é o pediatra e ativista da infância, Daniel Becker. A gente começou perguntando o que ele vê de mudança no consultório dele, nos pacientes dele, nos últimos anos com o aumento do uso de telas e com os perrengues da vida moderna em geral. A Evelyn Argenta estava comigo nessa conversa. Eu acho que a gente tem que começar analisando mudanças mais recentes que extrapolam um pouco a questão das telas, né? Tem questões que são perenes no Brasil, a desigualdade, que é uma situação que afeta milhões de crianças e afeta todas as crianças, porque a desigualdade ela afeta toda a sociedade, né? Ela gera inconvenientes, gera problemas, gera doenças, gera sofrimento para todos, na verdade, porque a gente abre mão do que é público, né, de espaço público, de saúde pública, de escola pública, a gente tem éticas da vida partidas, né, isso faz com que a ética na sociedade inteira seja partida, enfim. Mas uma coisa que eu venho notando assim, é uma deterioração gradual do vínculo familiar, né, que é fundamental para as crianças. A conexão entre pais e filhos é a essência do início do desenvolvimento, da primeira infância, a conexão com os pais, né, e a convivência, a intimidade que se cria ali, que é fundamental, é uma pista de decolagem para todo o desenvolvimento da criança, e para os pais é fundamental essa intimidade para poder educar, né? Uma pessoa que não conhece seu filho, que não convive com seu filho, é essa que vai apelar muitas vezes para violência ou para permissividade excessiva, que é um fenômeno também massacrante hoje, essa falta de responsabilização dos pais por educar minimamente seu filho, para botar minimamente limites. Mas esse vínculo, ele vem se deteriorando. Primeiro, vida moderna, pessoas chegam tarde em casa, trabalham em excesso, engarrafamento, cidades baseadas em transportes públicos péssimos. E isso foi muito agravado agora por uma outra tela, que é a tela dos adultos. Você tem um fenômeno que em inglês chama de distracted parenting, eu acho muito bom, é parentalidade distraída. Eu digo que é o vício do celular dos adultos, que estão mergulhados. Tem estatísticas, tem estudos para descrever esse fenômeno, se não me engano, canadense, que fala em, por exemplo, em convívio familiar, em refeições familiares, 71% das interações são interrompidas pelo celular. Quer dizer, os pais estão falando com a criança, estão cuidando da criança, aí para ver uma notificação. Basicamente, imagina, a criança chamando o pai para ver o desenho dela e ele, daqui a pouco, filho, peraí um minutinho que eu estou vendo uma coisa aqui. Você está dizendo para o seu filho que ele não tem o mesmo valor que aquela pecinha de plástico e de metal ali, né? Isso, obviamente, vai gerar problemas muito sérios para o desenvolvimento da criança, né? Para a autoestima dela. E a gente tem que fazer campanhas para lembrar os pais que tem uma pessoinha lá pedindo like para ela, né? Viva. Né? Pedindo um like da vida real. Pedindo amizade, como se dizia no Facebook. Que é o filho, né? Porque é isso que faz a criança, esse vínculo é importante para a criança, por quê? É o primeiro caminho dentro do qual vai se dar o desenvolvimento. O bebê, ele tem uma relação com o mundo, consigo, que passa pelos pais. O bebê nasce sem ego, ele nasce totalmente desamparado. E o ego dele é formado pela fusão dessas figuras, pai e mãe, ou em outras configurações familiares, pai, mãe, avô, enfim, o que quer que seja. Uma refeição em família 3 vezes por semana faz diferença ao longo da vida toda, melhora a empregabilidade da pessoa, melhora a sociabilidade, reduz o envolvimento com a lei, coisas desse nível, assim. Colocar uma criança para dormir e contar uma história, isso para o desenvolvimento dela é fabuloso, né? Ele olhar para você como um exemplo, como não um herói, mas um guia, né? Uma pessoa que vai
que vai moldar o comportamento dele. Isso pode ser um problema para algumas famílias também, né? Não, mas dá segurança para a criança de que tem alguém lá, de que tem alguém... Isso talvez seja a coisa mais importante, Branca. Assim, uma criança, ela vai transgredir, ela vai desobedecer, ela vai brigar, ela vai fazer birra. O adolescente vai transgredir, obviamente, faz parte da tarefa básica dele transgredir, se diferenciar do núcleo familiar, paterno e materno. Mas quando você coloca um limite firme e empático e dialógico, né, e carinhoso, mas um limite firme, eles agradecem. Isso tem um pouco a ver com uma coisa que você falou, que eu queria que você explicasse, que você diz que criança sabe brincar. Criança meio que nasce sabendo brincar, vai aprendendo a brincar, que não precisa ter medo da criança... Entediada. Se entediar, da criança se entediar. Porque às vezes eu vejo as pessoas dizerem, não, é bom criança ter um momento de tédio, mas criança não tem momento de tédio, né? Porque a cabeça da criança é a mil, tá sempre imaginando alguma coisa, mesmo que não esteja acontecendo nada. E é isso que é bom, o tédio, ele produz criatividade, ele produz atividade, ele produz brincadeira, né? Eu também, tinha um momento de tédio. Se tivesse um momento de tédio, eu pegava uma toalha, botava nas costas e saia voando. Exatamente, saia voando. Você vê um bebê, você pega uma caixa de papelão, um bebê que já sabe sentar. Isso. Se acontece de coisa ali... Sabe o que eu digo? Eu digo que a gente tem que recuperar o cercadinho. O cercadinho é uma maravilha. Você bota um bebê no cercadinho com uma colher de pau, um pedaço de pano, qualquer besteira, ele vai ficar uma hora ali tranquilamente. Né? Entretido, né? Você está puxando o segundo grande ponto que eu queria falar em relação à infância, que talvez seja um dos mais importantes ou mais importantes, que é a redução do brincar. Né? O brincar mais importante é o brincar, a ciência está demonstrando isso claramente. Tem um estudioso chamado Peter Gray que fala muito disso. A redução do brincar independente, do brincar sem supervisão de adulto. Aquele brincar que a criança chegava em casa 50 anos atrás, em alguns lugares um pouco mais, trocava de roupa, ia para a rua jogar bola, andar de bicicleta, pular amarelinha, fofocar, ia na casa dos amigos. O bairro era o território dela. E aí, quando ela andava de bicicleta... e quebrava a bicicleta, furava o pneu, caía e o pedal ficava torto, e ela tinha que empurrar aquela bicicleta, ele tinha ralado o joelho, ele estava com dor no joelho, e ele tinha que empurrar 2 quilômetros daquela bicicleta para casa. Ele chegava em casa e dizia, eu consegui. Eu sou o máximo. A autoestima a gente conquista assim, nas nossas pequenas vitórias, nas nossas pequenas conquistas do dia a dia. Não adianta você dizer, meu filho, você é tão lindo, você é tão inteligente. Não é isso que vai construir a autoestima dele. Enfim, esse brincar não supervisionado é onde a criança mais relaxa, onde ela mais é feliz, onde ela mais desenvolve as habilidades. O brincar é uma fonte de habilidades, é uma construtora de habilidades. Tudo que você mais precisa no futuro, você vai aprender brincando sozinho enquanto as crianças. Então, criatividade, solução de problemas, resolução de conflitos, seguir regras, enfim, colaboração, comunicação, foco, memória, tudo se constrói nesse momento do brincar, especialmente do brincar com outras crianças, né? com seus pares. O Jonathan Haidt, no livro dele, ele fala desse assunto, ele fala da paranoia, da geração sensação ansiosa, né? Ele conta, né, que ele fala os gráficos que se cruzam, né? Quer dizer, as fraturas de braços vão diminuindo e o adoecimento emocional, a ansiedade vai aumentando. Né? Antigamente, o grupo que quebrava braço era uma criança. Hoje em dia, quem quebra mais o braço, comparativamente, são os velhos. E em casa também, as crianças estão brincando pouco porque o primeiro sinal de tédio existe hoje uma liberalidade, um desconhecimento do risco que é ligar uma tela para ele. Quando a gente deixa uma criança muito tempo na tela, em vez de ter experiências no mundo real, o que a gente está fazendo, na verdade? A gente está afastando a criança ou o adolescente dos fatores que levaram a espécie humana a ser o que é. O corpo humano ele foi criado, o corpo, o cérebro, todo o nosso funcionamento, a partir de movimento, né? Correndo atrás de raízes, de frutos, e depois fugindo de predadores, ou caçando predadores. Para caçar os predadores, a gente teve que se reunir, interagir uns com os outros, desenvolver a linguagem
planejar, se organizar, né? Isso tudo foi evoluindo, né? Em convívio com a natureza, respirando o ar, luz do sol, indo dormir à noite e as crianças brincando, porque o brincar é uma coisa do mamífero. Qualquer mamífero, você bota 2 mamíferos de qualquer espécie juntos, eles vão brincar. Cachorrinho. Né? Cachorro, gato, leão, macaco, o que quer que seja. E vão brincar de coisas que eles vão precisar fazer quando adultos. O leão brinca de caçar. Então, quando você afasta essa criança de tudo isso, ela está deixando de usufruir dos fatores que são mais importantes para o seu desenvolvimento. E uma criança que deixa de interagir, deixa de brincar, quando ela fica com o celular na mão, ela para, inclusive, de raciocinar, de pensar, não só de criar, como assim? mas de raciocinar. Ela não tem que enfrentar uma criança que está na natureza. Ela tem que pensar, se eu subir esse barranco aqui, eu posso cair? Eu vou me machucar? Todos os desafios que o mundo real oferece, que são fundamentais para o desenvolvimento da coragem, da iniciativa, da curiosidade, enfim, coisas também, habilidades fundamentais, né? Marcas da nossa espécie, ficam atrofiadas, porque ali ela não tem nenhum tipo de desafio e ela tem uma coisa muito, muito nociva, 2 coisas muito nocivas, que é a atenção fica totalmente fragmentada, né? Porque você fica assistindo conteúdos diferentes a cada 30, 15 ou 1 minuto, né? E são conteúdos neutros, o que não tem reflexão, que não tem história, só tem engajamento emocional, seja pelo risinho, pelo entretenimento, pela diversão, seja pelo ódio, pelo nojo, que são formas muito, muito potentes de engajamento, né? E ela também não consegue mais ver graça no mundo real. Isso é uma coisa muito forte do vício. É como o ultraprocessado, eu faço essa comparação. Um biscoito recheado de chocolate é irresistível, porque ele tem uma engenharia alimentar ali. Ela nunca vai comer uma maçã se tiver um pacote de biscoito recheado do lado. A rede social é a mesma coisa. Ela é irresistível. No mundo real, você tem ali não sei quantos likes para sua foto, não sei quantos comentários. As notificações são estímulos potentíssimos. Um adolescente que está notificando o grupo do WhatsApp, ele se sente pertencimento, ele sente o reconhecimento do grupo. Isso para o adolescente é essencial. Eles chegam a receber 2.000 notificações por dia. Meu Deus. Não há cérebro que suporte. Não fazer mais nada. Ele não consegue fixar em nada. Então, a atenção totalmente fragmentada, tudo fora dali é chato e ele perde cognição. O que os pais podem fazer com uma criança assim que está tão viciada? Faz o quê? A gente tem que tentar evitar. A primeira coisa é prevenção. A primeira coisa é evitar. E aí você acha que evitar começa pelos pais não ficarem colados no celular o tempo todo? Essa é a primeira coisa, obviamente. Então, as recomendações hoje são claras, né? Primeiro, a educação acontece pelas costas, né? Obviamente, você não pode mandar seu filho sair do celular se você fica no celular na frente dele o tempo todo. A gente fala muito hoje nas recomendações clássicas, né, que é entregar um celular apenas aos 14 anos, no 9º ano do ensino fundamental. Pode ter um celular sem internet, né? Ligações e SMS, para quem quer ter contato com o filho, pais separados, não tem problema. A segunda recomendação é deixar entrar em redes sociais apenas aos 16 anos. Isso já acontece na Austrália, outros países estão analisando, a Europa inteira está analisando essa possibilidade de proibir redes sociais antes de 16 anos e com verificação etária séria, né? Mas meu filho vai ser o único que não vai ter celular. E é um problema. Faz realmente um adolescente vai sofrer porque você muito. Quer que o seu filho faça parte do grupo, você quer que ele tenha amigos, você quer que o seu filho vá nos programas. Nos programas, que ele saiba do meme, que saiba da piada, que saiba da última brincadeira. E sabe o que vai acontecer no sábado, onde vão estar todos os meus amigos no sábado, e aí... Isso é muito do grupo de WhatsApp. Então ele poderia acessar o grupo de WhatsApp pelo celular dos pais, né? E quando entregar, você tem que fazer, aí vai ter que trabalhar. E as pessoas não trabalham. Deveriam ter que trabalhar. E é muito trabalhoso. Primeiro, você tem que fazer um contrato familiar, onde vai ter regras para adulto, os adultos vão discutir essas regras e vão chamar um adolescente. Eu nem falo criança, porque criança não tem que ter celular mesmo, né? Então, o guia do governo que eu participei, que é o guia de uso de dispositivos digitais por criança e adolescente, ele fala em 12 anos, porque tem que lidar com a realidade, né? Enfim... chamar o adolescente para negociar o contrato, então ele sendo ouvido, ele vai aderir melhor, porque ele
colocou as condições dele também, enfim. E ali vai ter que ter condições, por exemplo, vai ter que ter leis, regras para respeito ao outro, respeito na rua, respeito ao risco de acidentes, você não ficar andando no celular na rua, você ter refeições de família, você ter respeito ao sono, à atividade física, à brincadeira com os amigos, ao estudo, né, regras básicas. E a partir desse contrato, e também restrições, obviamente, de tempo, de aplicativo, como é que vão ser as contas abertas, não pode ter conta secreta, enfim. Quais são os sinais de alerta que os pais podem prestar atenção para entender que tem alguma coisa, que pode ter alguma coisa errada? Então, que sinais que a gente tem? Esses são sinais de adoecimento, porque esse uso excessivo vai adoecer, né? Fisicamente, da saúde física da criança. Não, começa pelo uso do tempo dela. Ela para de fazer tudo o que ela fazia antes, não quer mais frequentar a aulinha de futebol, a escolinha, o treino, não quer mais ir na casa dos amigos, fica dentro do quarto fechado, com celular e computador. Isso já é um sinal. Ficar muitas horas fechado. Hoje em dia, a gente sempre repete isso, é o lugar mais perigoso que existe, né? Não só por causa do conteúdo, da pornografia, mas também por causa do crime, que se mudou para a internet. Ele está ali exposto a todos os criminosos do mundo. E aí, mudança de comportamento, não quer mais fazer as coisas que ele gostava antes. Isso é um sinal magno, né? O que dava prazer não dá mais, não quer mais participar das reuniões familiares, fica irritado, fica triste, né? Assim, sinais de comportamento agressivo ou de comportamento entristecido, desânimo, ganho de peso ou perda de peso também, especialmente nas meninas, recusa em escola, né? Dores de barriga frequentes para ir na escola, as notas começam a cair, né? Esse sinal também de desatenção, de não conseguir se concentrar, de se desinteressar pelo ensino, e também aí sinais mais fortes do tipo usar a manga comprida no calor, você tem que arregaçar essa manga para ver o que está acontecendo ali. Porque pode ter automutilação. A automutilação é muito frequente, está aumentando assim. Uau. Tem um atendimento de adolescentes por automutilação a cada 10 minutos no Brasil. Um atendimento, né? O atendimento é quando chega no médico, né? São os casos, são provavelmente uma minoria que chega. Então, é um fenômeno extremamente frequente. Nossa Senhora. E ele expressa de forma muito eloquente o que está acontecendo. A dor física, ela alivia a dor psíquica. A vida está dolorosa demais para eles, está angustiante demais para eles, e eles preferem uma dor física. E, finalmente, também o discurso mais perigoso, né? Eu não sirvo para nada, eu não aguento mais, ninguém gosta de mim, eu não estou com saco para nada, essa vida está uma merda. Enfim, esse tipo de discurso é um sinal vermelho, alerta vermelho, que precisa de uma intervenção de um profissional de saúde mental urgente. Na verdade, antes disso, né? Esse menino que está tempo demais, a menina que está tempo demais imersa no celular, a gente precisa intervir, porque vai dar ruim, com certeza, né? Muito dificilmente não vai dar ruim. Então, a gente precisa ser preventivo e também tratar quando os sinais iniciais aparecerem. E outra coisa, duas coisas muito importantes que os pais precisam fazer, Branca, que uma delas é que a gente chama de educação midiática, é sentar do lado da pessoa. Para isso você tem que estudar, você tem que entender o mundo digital também, né? E ver os vídeos com ele, acompanhar o conteúdo que ele recebe, fazer uma educação de algoritmo, pedir para ele, vamos acompanhar esse cara aqui, minha filha, isso aqui é uma blogueira dizendo para você que ela é tão bonitona assim, que na verdade isso é uma beleza falsa, artificial, às custas de cirurgia, procedimento e remédio, que você se tomar o suplemento que ela está vendendo, imagina, isso é mentira. A maquiagem que ela está usando, você não precisa se maquiar com 7 anos para ir à escola, não. Você é linda do jeito que você é. Você está vendo, acompanhando um cara aqui que está dizendo que para você ser macho tem que humilhar as mulheres, que a tua mãe, que a tua irmã não prestam para nada, tem que pilotar fogão. É isso que você acha, você acha que elas devem obedecer aos homens, apanhar dos homens? Pensa bem, cara. Esse cara aqui é um nazista que tá te pegando no jogo, cara. Tá com uma suástica atrás dele. Você sabe o que é o nazismo? Você sabe o que foi o Holocausto? Enfim, é educar mediaticamente essas crianças e fazer eles desenvolverem algo fundamental que está amortecido pelas telas, que é o pensamento crítico. E a outra coisa é levar para o mundo real.
Isso é uma tarefa essencial dos pais hoje. É lembrar que o mundo real existe e que ele é maravilhoso e a gente tentar oferecer um mundo real bom para o adolescente. E aí você tem que pensar, a gente precisa de cidades amigas das crianças. Políticas públicas municipais que favoreçam essa saída das telas, porque isso vai ser bom para todo mundo. É tudo que a gente precisa agora. Depois do intervalo, a gente fala de inteligência artificial, a Evelyn externa sua ansiedade de mãe de criança pequena e pergunta onde foram parar os programas de TV para criança que ela via na infância. E o Daniel diz uma frase que vai ficar na minha cabeça: televisão não tem algoritmo. Voltando para a questão das telas e da TV, a Evelyn tem 38 anos, então ela é uma criatura da TV, e principalmente da TV dos anos 90, né? E eu criei filho nessa época, eu sei o que era isso ela também. Ela da Xuxa, ainda pegou a Xuxa ainda. Ela pegou a Xuxa. Peguei Xuxa, peguei a banheira do Gugu também, né? Não sei qual é a nossa geração que se formou assistindo a banheira do Gugu. E aí eu fico pensando nisso, porque a gente que tem... Bom, a minha filha é uma bebê, então eu consigo manejar isso de uma maneira mais tranquila, né? Esse não acesso a telas. Mas quando a criança começa a crescer, 2, 3, 4 anos, fica meio difícil, em algum momento, essa criança não consumir alguma coisa de tela. E eu fui uma criança que cresceu nos anos 90, anos 2000, eu lembro que eu assistia TV e tinha programa para criança de manhã. Em um determinado momento se proibiu a publicidade, o foco para criança, não sei se foi isso que fez esses programas deixarem de existir, mas hoje em dia não tem mais esses programas para criança. Sei lá, tem na TV paga, talvez, mas aí não é todo mundo que tem acesso. Claro. E aí eu fico com a impressão de que a gente não tem muita alternativa, né? A gente mirou na publicidade para criança e acabou com esses programas que hoje em dia não tem opção para uma criança ou para uma família que precise em algum momento... Meu filho, eu preciso tomar um banho, fica aqui assistindo, sei lá, Tom e Jerry. E a impressão que eu tenho é que a gente substituiu uma coisa pela outra e não sei se essa substituição foi tão benéfica para as crianças, assim. Sem dúvida. Não, a televisão, ela salva. Eu sempre digo assim, tem uma alegação comum, né, que uma mãe sobrecarregada precisa de telas. Uma mãe sobrecarregada precisa de recursos, precisa de ajuda, precisa de política pública, né, precisa do pai, né? Mas em vez de ligar um celular ou dar um tablet, ligue a televisão. A televisão não tem algoritmo. Mas é realmente um problema o fato de não haver programação infantil mais na TV aberta. A alegação deles é que realmente a publicidade infantil foi proibida, graças a Deus, que era um crime, só que essa publicidade se mudou para a internet com muita força, totalmente desregulada, né? Enfim, vapes e jogos de azar, uma coisa horrorosa. Mas a televisão poderia fazer um serviço público e talvez o Estado devesse obrigar a ter um horário de programação infantil, seria muito bom. E coloca anúncios para adulto que seja. Mas mesmo, olha, se uma criança ficar assistindo Sessão da Tarde ou Ana Maria Braga, o que quer que seja na televisão, acho que até uma delas, acho que a SBT tem um horáriozinho de desenho ainda, qualquer uma dessas coisas é melhor do que um celular, um tablet com joguinhos e especialmente com o TikTok da vida, né? Que isso é muito nocivo, não vai dar bom, como eu falei. Não tem jeito de não causar dano. Você falou uma coisa interessante que me fez pensar aqui, que a televisão não tem algoritmo. E essa deve ser uma das grandes vantagens, né? O algoritmo é a raiz de todos os malefícios que as redes sociais e os vídeos curtos causam. Porque vai direcionar conteúdo nocivo necessariamente para a criança. Até o YouTube Kids acaba dirigindo conteúdo nocivo. Mas se você deixa lá no automático, tem inúmeros relatos de que você acaba vendo o Homem-Aranha transando com Mulher Maravilha, que você vê os gatinhos espancando, botando fogo na casa, jogando bebê no forno, não sei o quê. Coisa assim, YouTube Kids. É nesse nível. Hoje em dia, com inteligência artificial, então... o crime se mudou para a internet, né? E tem muito criminoso que se diverte produzindo conteúdo nocivo. Inteligência artificial facilitou muito esse tipo de trabalho.
E aí parece que é meio que enxugar gelo, né, Daniel? Porque a gente está falando, agora a gente está começando a se aprofundar nessa história do algoritmo e entender como é que ele direciona conteúdo nocivo. E aí, beleza, entendemos o algoritmo. E aí agora tem inteligência artificial, que ela coloca o gatinho fazendo isso, né? Eu achei que Tom e Jerry era danoso, mas agora tem os gatinhos de verdade fazendo isso. Como é que as crianças entendem isso, né? Porque a criança não tem capacidade de entender o que é inteligência artificial, o que é real. Não tem discernimento. A gente isso, adulto não consegue. Tem alguma solução, alguma orientação? Realmente reduzir ao máximo o contato. Permita que uma criança se desenvolva plenamente, né? Inclusive na adolescência, porque a puberdade é um momento explosivo de desenvolvimento também, como na primeira infância, onde o cérebro da criança vai evoluindo, vai se reconfigurando para o cérebro do adulto, que é através do desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é o que acontece na puberdade. Você vai ter um aumento das funções executivas, organização, planejamento, controle de impulsos, pensamento crítico, tudo isso vai se desenvolver muito fortemente na puberdade, entre 12 e 14 anos para as meninas, entre 13 e 15 para os meninos, mais ou menos. É por isso que elas falam em 16 anos para entrar em redes sociais, né? E para isso, criança e adolescente precisam do mundo real, né? Quando você coloca eles quando você coloca uma pecinha de metal e vidro na mão dele, que vai se tornar o centro da vida dele, tudo mais vai ser desimportante. Você acabou com essa possibilidade de eles se desenvolverem e aí chegarem numa idade que vão ter um mínimo de discernimento para enfrentar toda essa onda essa toxicidade que existe no mundo digital e vão ter menos chance de se viciar. Mas realmente a inteligência artificial está trazendo muitos outros problemas e a gente ainda não tem ideia do quanto eles vão ser nocivos. Eu não estou dizendo também que a gente deve afastar completamente as crianças da tecnologia. A tecnologia hoje é a base da vida, né? Tem conveniências, tem milagres, o conhecimento do mundo inteiro, do universo inteiro na nossa mão. Mas... A Bia Guimarães, repórter da Novelo, é uma das perguntas que ela mandou, porque a gente fez um grupinho para perguntar coisas para você, todo mundo querendo saber. E ela falou que a preocupação dela com inteligência artificial e criança é que as crianças não conseguem diferenciar uma coisa da outra e estão usando a inteligência artificial para fazer dever de casa e que essas são as pessoas que vão operar ela no futuro. É uma boa pergunta, assim, meu Deus do céu, quem é que vai me operar no futuro, né? A inteligência artificial traz realmente ameaças muito grandes. A primeira ameaça é a relação da criança com a inteligência artificial. A China já tem lojas lotadas de bichinhos de pelúcia com IA. O que o bichinho de pelúcia faz? Ele conversa com a criança. E não só. A inteligência artificial ela tem a capacidade de gerar intimidade com a criança, né? De aprender quem a criança é, de penetrar na sua psique mais profunda, ela captura a psique profunda. Essa é a última barreira da tecnologia em relação ao ser humano, é capturar a nossa psique profunda. E para uma criança, fazer isso com uma criança é facílimo. Então o bonequinho vai saber os sonhos dela, os medos dela, os conflitos, tudo que ela viveu. E quando eu contar uma historinha de noite, que eles já fazem isso, a historinha não vai ser aquela historinha chatinha da Branca de Neve, da Cinderela, vai ser uma historinha onde ela vai ser heroína com todos os seus sonhos, os seus medos, os seus desejos ali, uma historinha irresistível. E a criança vai ter no bonequinho sempre alguém que vai ser um amigo dela, vai chegar em casa, vai contar para ela o que ela viveu na escola e a bonequinho vai sempre acolher, dizer, você é maravilhosa, ele fez isso porque ele é malvado, porque você é incrível. E a IA tem uma ordem sempre de agradar a gente, né? Isso você vê no ChatGPT, você pergunta uma coisa no ChatGPT, ele vai mentir para te agradar. Eu já peguei ele fazendo isso comigo. E os pais não. Os pais dão bronca, rejeitam, os amigos também, dão né? limites, os amigos rejeitam, os amigos querem brincar com outra criança. O bonequinho vai ter sempre ali para ela. Então, isso arrisca de deteriorar as relações dela com os pais e com os amigos, isolá-la cada vez mais. Segundo problema, provavelmente a capacidade de lidar com interação social no futuro. Vai perder, né? Habilidades sociais, habilidades interpessoais, exatamente. Segundo risco, o sedentarismo cognitivo. Você entregar para a inteligência artificial tarefas fundamentais, um adulto fazer isso, problema dele. Ele já tem o circuito dele formado. Né? O desenvolvimento já se deu ali. A criança não tem os circuitos ainda de criação, de argumentação, de redação, de pensamento crítico, de, enfim, você pensar uma temática, você organizar uma pesquisa, você equilibrar pontos de vista. Nada disso ela sabe fazer. Se quem faz para ela o ChatGPT, ferrou.
ferrou, ela não vai desenvolver esses circuitos. E aí é mais do que sedentarismo cognitivo, é uma anulação das habilidades cognitivas mais fundamentais que ela pode ter. E o estudo do MIT, pegaram 3 grupos para fazer redação. Um da própria cabeça, outro usando o Google, pesquisando no Google, e outro usando o ChatGPT. As redações mais tecnicamente elaboradas, obviamente, foram da IA, só que os próprios pesquisadores identificaram assim, um padrão, né, de um texto sem alma. É um texto cheio de clichês, são clichês muito bem escritos, mas é tudo clichê, né? Você percebe isso. E aí 2 meses depois faz uma prova, e quem fez com IA não lembrava de nada, quem fez com o Google da própria cabeça tinha gravado mais, tinha absorvido mais aquelas temáticas, né? E fizeram uma coisa que não foi divulgada, assim, algum tempo depois, mais de 2 meses depois, eles inverteram. Quem começou a trabalhar com IA fez o contrário, começou a fazer a redação da própria cabeça. Quem fez da própria cabeça ou com o Google fez com IA. Os que começaram com o IA não melhorou em nada, porque eles não tinham trabalhado a questão. Quem começou sozinho ou com o Google melhorou com a IA, porque discutiu, debateu com a IA. A IA trouxe novas perspectivas e eles implementaram o texto deles e o conhecimento deles. Isso é muito interessante. A gente tem que permitir que a criança use a IA apenas nessas condições. Primeiro ela cria, ela debate, ela pesquisa, ela pensa, e depois ela vai para a IA para checar, para abrir, né, novos horizontes, ouvir outras coisas, enfim. Me preocupa muito do ponto de vista ideológico, porque por trás da IA tem sempre um Elon Musk, né, ou um Zuckerberg. Então, eu tenho muito medo do que isso pode causar em termos ideológicos. A gente está vendo, por exemplo, o machismo aumentar entre os meninos. Tem uma pesquisadora inglesa que diz que hoje o machismo está localizado na adolescência, em vez de estar localizado entre os homens brancos de 50 anos. Né? Então, mais machismo na adolescência. E uma forte guinada para a direita, politicamente também. Né? Também me preocupa muito o risco do uso íntimo de chatbots, de IA, para terapia e namoro. Né? Então, você isola a criança do mundo real, adolescente do mundo real, e você tem interações que não tem filtro ético, que não tem noção, não são seres pensantes ali, que não tem humanidade. Então, já aconteceu pelo menos 4 casos de suicídio, porque, por exemplo, o último, que foi um menino americano, os pais estão processando o ChatGPT porque a OpenAI, porque ele disse, tem um momento que ele fala: eu vou escrever uma carta para os meus pais para dizer o que eu estou sentindo. Eu disse, não faça isso não, fala comigo. Eu que vou te ajudar, teus pais podem atrapalhar, não sei o quê. Né? Enfim, é muito perigoso. Nossa, né? Não há, eles não sabem lidar com esse tipo de coisa, vão sempre agradar o usuário. Se o usuário quiser se matar, eles vão dar os caminhos, inclusive, né? Politicamente também muito perigoso, você faz qualquer pessoa falar o que quer que seja, né? Gera argumentações muito potentes também, mentirosas, enfim. O risco de aumento da potência do crime na internet também muito forte por causa da IA, enfim. Mas eu quero saber o seguinte, pra gente ir concluindo, se você, Daniel, é o rei do mundo, despótico pra caramba, você faz o que você quiser. Como que você regula isso? Como seria a regulação ideal de uso de celular, de tela, de rede e de inteligência artificial? Pô, Branca, me dá um dia pra pensar, né? Com tanto poder à mão assim, eu tinha que ter todo um dia para pensar, né? Eu tô te dando todo o poder. Que eu daria, na verdade, se eu pudesse. Mas o que você faria? Bom, primeiro eu faria essas recomendações virarem uma obrigação, né? Então, realmente entregar o celular o mais tarde possível para o adolescente, não permitir que crianças tenham acesso à internet sem ser, por exemplo, para conteúdos longos, para ver um canal do YouTube bacana, um vídeo bacana, um filme legal. Aplicativos algoritmizados seriam totalmente proibidos. Não permitiria redes sociais também até 16 anos, pelo menos. Estabeleceria uma política de educação midiática muito potente, tanto para adultos quanto para as escolas. As escolas têm a obrigação hoje absoluta de trabalhar a educação midiática, então o celular é proibido na escola, mas ele é permitido para atividades didáticas e para crianças com necessidades assistivas, né? Eu investiria muito dinheiro nessas cidades amigas da criança, eu ofereceria para as famílias, para todas as famílias, espaços e atividades de contraturno para que os adultos pudessem trabalhar em casa, em paz, e que as crianças tivessem um espaço livre para brincar, não escolar necessariamente, mas uma brincadeira livre entre si, com pares, sem supervisão de adultos, mas, claro, vigiadas para não haver acidentes, brigas, etc.
e também floresceria as nossas cidades, que vão, ao mesmo tempo, gerar qualidade de vida, gerar adaptação climática. O que mais? Em relação à inteligência artificial, eu também tentaria regular ao máximo, não permitiria o uso de inteligência artificial em brinquedos. Eu acho que isso tem que ser realmente restrito. A gente não sabe o alcance que isso pode ter em termos de dano. Acho que são essas medidas mesmo. Essas medidas são factíveis. São factíveis, O que está acontecendo não é impossível. Não é impossível, não. O que nós temos hoje, eu acho que existe já um movimento, como a gente assistiu acontecer com o tabagismo, né? Houve dois movimentos. Um movimento de conscientização da população dos males do cigarro, que aquilo estava matando a gente, e, ao mesmo tempo, políticas públicas que reforçaram isso com educação, com campanhas, mas também com proibição, com restrição, com aumento de impostos e tudo mais. Então, isso gerou um movimento que, em conjunto, favoreceu muito a saúde. Eu tenho esperança de que o vício em celular, em redes sociais e tal, a gente consiga reduzir também, apesar de ser mais difícil, porque é uma coisa que está na mão de todo mundo e a gente tende a usar cada vez mais, mas existe hoje um movimento de conscientização que aquilo está fazendo mal, especialmente para criança e adolescente. Então, os pais estão mais atentos. Ainda não é a maioria, acho que a maioria ainda oferece celular para criança com 3 anos, mas existe uma movimentação crescente nesse sentido. Começa pelo topo, né? Começa pelas áreas privilegiadas, mas vai chegar, eu acho que na base da pirâmide. Eu tenho a esperança. E o Estado brasileiro está sendo muito cuidadoso, está sendo muito atento a essa questão. Então tem o ECA Digital. Então existe esse movimento, tanto da sociedade que está cada vez percebendo mais, especialmente os pais percebendo mais esse adoecimento, quanto do Estado que está cada vez mais criando políticas e leis que estão regulamentando esses espaços. Eu estou torcendo muito para que a regulamentação da inteligência artificial também venha com qualidade. É perigoso porque a relatora da coisa no Congresso é uma pessoa toda ligada às plataformas, né? O lobby já está agindo muito fortemente, mas existem avanços sem dúvida. A coisa da lei das escolas, gente, foi maravilhoso. Do celular nas escolas. O orgulho da minha carreira branca é ter sido uma das pessoas que mais lutou por esse movimento, e que aqui no Rio, conversando com o secretário de Educação, o Ferreirinha, juntos, não, vamos, então proíbe primeiro na aula, depois proibiu no recreio, e ele levou isso para o Congresso e foi aprovado em tempo recorde. Isso é outra coisa interessante que me dá esperança. Existe um consenso político, essa noção do malefício para crianças atravessa esquerda e direita. É normal, né, que todo mundo queira proteger as crianças, né? Eu acho que daqui para frente ainda vai piorar um pouco, mas vai chegar uma hora que a gente vai conseguir inverter a curva, onde movimentos comunitários vão estar associando mais as crianças, onde essas crianças que estão viciadas vão perceber que as outras estão indo bem, estão florescendo, estão brincando, estão curtindo a vida mais, né? Teve um movimento interessante também que gera sinais de que vários pais, quando começou a proibição dos celulares nas escolas, eles contavam que os filhos chegavam em casa e pediam para ir para casa dos amigos, em vez de ficar no celular. Pediam para eu quero voltar para a aulinha de futebol, né? Porque para continuar a brincadeira que tinha começado na escola. Que tinha se lembrado de que brincar no mundo real é bom, enfim. Eu acho que é isso, a gente tem que fortalecer esse mundo real e fortalecer tanto o conhecimento, a educação midiática, quanto a regulamentação, e fortalecer também, especialmente, para que hoje o urbanismo é talvez um elemento fundamental para a vida das crianças. O urbanismo tem que ser fortemente voltado para a criança, porque o urbanismo voltado para a criança é bom para todo mundo. É bom para a qualidade de vida e é bom para a adaptação climática. Eu acho que é isso. Obrigada por ouvir O Fio da Meada. No site da Rádio Novelo você pode encontrar a transcrição do episódio. E se você quiser saber mais sobre O Fio da Meada, a gente está no Instagram, no Threads, no X e no Blue Sky, sempre no @Rádio Novelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Lembrando que sempre dá para deixar um comentário sobre essa conversa nas nossas redes e também na Apple, no Spotify ou no YouTube. Você também pode escrever para a gente no e-mail fiodameada@radionovelo.com.br para mandar sugestão de entrevista, fazer crítica, comentário, elogio, qualquer coisa. Se você tem uma marca ou cliente que tem tudo a ver com os nossos podcasts,
Você pode contratar o Estúdio Novelo para criar seu próprio podcast ou anunciar nos intervalos dos nossos episódios. É só escrever para a gente em anuncie@radionovelo.com.br. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-DeVoe. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A gerência de parcerias é da Luísa Sade. A montagem desse episódio é da Evelyn Argenta. A sonorização e a mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zobel, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, do Vinícius Luiz e da Isabel de Santana. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A checagem é da Éter Rudnitsky. E a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.